Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, o seu programa semanal diário de recomendação literária. Toda semana, todo dia a gente está aqui com uma indicação para você. E como você pode ver, estamos com um estúdio novo, um cenário novo, tudo aqui para servir e glorificar a Deus e para te servir também. Então, aproveita todo o conteúdo, aproveita aí para mandar a sua mensagem, que eu tô aqui vendo todos os comentários, hein? Hoje é um dia muito especial pra gente, e afinal de contas nós estamos estreando esse novo tempo da IPPTV, e aí nada melhor do que fazer um ao vivo, né? Esse vai ser um clube especial, geralmente a gente faz gravado aqui pra você, mas hoje estamos ao vivo, então aproveite para interagir, porque você sabe que o nosso lema é interação. Então vai colocando aí o lugar que você está falando, coloca aqui quais os livros que você quer que a gente coloque no Clube do Livro. Comenta aqui o que você tem achado desse livro que a gente vai falar hoje aqui com o queridíssimo pastor Tiago Henrique. Tudo bem, pastor? Boa tarde, Letícia. Boa tarde para você que está nos assistindo. Tudo bem, aqui tendo a grande oportunidade de participar do primeiro Clube do Livro desse ano, né? E ao vivo. Que bênção, muito bom. Pastor, é um privilégio tê-lo aqui, a gente sempre brinca nos corredores, né? O pastor está aqui todos os dias com a gente, aconselhando a gente aqui, e ele trouxe uma literatura hoje que é muito especial, muito legal, porque a gente vai falar sobre ego. Então você já sabe que a gente vai falar coisa pesada aqui, aproveita para pegar o seu caderno, pegar o seu celular, fazer as anotações. Esse livro, pastor, bem que você falou, viu? Que eu li de um dia para o outro, assim, fazendo resumo ainda, demorei um pouco mais fazendo resumo, e é um livro muito útil, porque a gente precisa reler sempre, né? Quantas vezes o senhor indica que a gente leia, assim? Olha, pelo menos uma vez por semana. A gente vai falar hoje do livro do Timothy Keller, que é Ego Transformado, e o pessoal fala livreto, Letícia, mas assim, depois que eu li, eu não tenho coragem de chamar de livreto. É denso, né? Sim, é denso porque você tem aqui um tema relacionado com a nossa vida diária, quer dizer, todo dia nós lidamos com o nosso ego, mesmo um ego transformado, essa é a ideia do Timothy Keller. E chamar de livreto parece que traz a ideia de que é um conteúdo mais tranquilo, digamos assim, né? Ele não é um livro difícil de ser entendido, mas ele é um livro muito confrontador. Então vale muito a pena a leitura dele, e quando eu recomendo, uma vez por semana. A gente precisa sempre revisitar esses conceitos com relação ao ego, com relação a como nós lidamos com o mundo que nos cerca, baseado exatamente na cruz e na justificação em Cristo, do que propriamente no nosso desejo, o nosso querer. Exato. Eu estava lendo esse livro e eu achei muito interessante, vou até fazer uma citação dele, que ele diz assim: quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Então, eu acho que esse é um start, né, na nossa vida espiritual, de ter o desejo de mudar. Então, se você está em casa e tem o desejo de mudar, tá com o desejo de ser transformado, fala, nossa, eu não posso ficar do jeito que eu tô, esse livro é um bom start para isso, né, pastor? É um bom livro para você iniciar, até porque você lê mais rápido e ele te abre fronteiras, assim, abre as fronteiras para você ler outros livros, né? O Timothy tem eu acho que dos livros que eu li, ele sempre faz esse trabalho, a gente sempre quer entender mais sobre o assunto. E eu vou até além, no sentido de não só com a perspectiva de uma mudança, né, mas até de uma percepção sobre como nos relacionamos com outras pessoas, né? Porque a gente vai falar do livro, né, a gente vai falar do tema, mas nós temos aqui, sempre estamos no perigo, né, de sermos enredados aí por aquilo que ele fala do ego, até mesmo do juízo, né, do julgamento que nós podemos entrar com relação à vida cotidiana, em percepção do que as pessoas entendem a nosso respeito e até o nosso próprio julgamento pessoal, né? Então é um livro tanto para mudança quanto por uma recomendação no sentido de reflexão, mesmo que você, acho que dificilmente alguém faria isso, mas você pode olhar para a sua vida e dizer, não preciso mudar nada, mas é difícil, né? É difícil. Quer dizer, acho que nesse momento é meio que impossível, porque estamos num processo de transformação. Mas vale muito, assim, principalmente quando nós nos direcionarem como nos relacionamos com outras pessoas. Pastor, aproveitando aqui para ler os comentários, porque o Clube do Livro está muito especial hoje. Eu nunca fiz isso no Clube do Livro, porque sempre fazemos gravado. Sim. Mas hoje que a gente está com a oportunidade de conversar com o pessoal, eu vou ler aqui os comentários. Olha, Eba, manda o Clube do Livro ao vivo. A Vitória Carvalho comentou aqui, ela já participou do Clube do Livro. E eu já digo mais, hein, que vai ter mais Clube do Livro com a Vitória. E olha só,
A Cecília disse glória, glória Cecília, glória a Deus. Ó, Rosineide da Silva disse amém. Boa tarde, o David disse, é David ou Davi, não sei. Ele fala do Embu das Artes, São Paulo. Estou gostando muito da IPPTV. Abraços para todos aí. Abraço, David. A Wanda, que sempre está com a gente, falou boa tarde, graça e paz, Letícia e Pastor Tiago, parabéns. Wanda, queridíssima, sempre acompanha a gente aqui no clube, mandou mensagem no Instagram. Então aproveita aí para seguir o @clube do livro da .ipptv, clube do livro.ipptv aí no Instagram, para você ficar aí por dentro de tudo. A gente está iniciando agora o Instagram, então a gente vai começar a colocar aí todos os conteúdos, trechinhos de clube que a gente teve, para você também poder compartilhar esse conteúdo com a galera do seu Instagram. Então, ó, faça como a Wanda, já entra lá, já segue o Clube do Livro, segue o Pastor Tiago também, né, Pastor? Eu tô vendo aí que você tá postando vários videozinhos. Sim, eu fui. Tem o meu amigo que agora me instrui, o Marcos Mello. Conhece, né? Muito bem. Pouco. Que ele é o cara que me instrui nas minhas redes sociais, agora me dá algumas dicas ali de compartilhar conteúdo bíblico que seja relevante também e, assim, melhorar todo esse perfil para que haja ali também um momento das pessoas ouvirem a palavra de Deus e até serem levadas para mensagens maiores, como pregações e estudos que acontecem, né, na igreja, enfim, tudo isso. Tudo isso com o ego transformado, né? Com o ego transformado. Aquela reflexão sempre. Por que eu faço isso, Por né? que eu estou postando esse vídeo? Mas é interessante. Ó, antes de entrar no livro, nós fazemos aqui, ó, e acho que é importante, né? Como nós trabalhamos aqui com a imagem, tudo, estamos sempre levando conteúdo, né? Então, acho que a pergunta relevante que você disse é fundamental. Por que fazemos o que fazemos? Por que estamos aqui, né? Então, esse livro também nos faz refletir sobre... é para quem é para o Senhor, né? Não é para o nosso conhecimento, não é para o conhecimento do nosso nome, mas para que pessoas sejam transformadas, como nós estamos também sendo transformados por meio de coisas que lemos e refletimos e ensinamos aqui. E eu acho que o senhor já deu uma motivação, um motivo do porquê a gente tem que ficar relendo esse livro, né? Exatamente. Porque a gente sempre vai cair no erro de uma hora ou outra pensar que é pra gente ou tomar alguma atitude com um desejo errado e aí sempre voltar nesse pensamento importante para a gente redirecionar o nosso coração, né? Para a motivação certa, para direcionar para Cristo. Pastor, primeiro ponto, eu preciso que o senhor, como todos os telespectadores, que o senhor dê uma descrição assim do livro. O que fala esse livro? Que a gente está falando aqui de ego transformado, quem não está entendendo o que é o ego transformado. Sim. Bom, talvez uma visão periférica do livro, antes que a gente entre, obviamente, no estudo dele ou num compartilhamento dele mais denso, né, ou pontualmente aqui. Bom, qual é a estrutura desse livro? Esse livro, não vou chamar de livreto, porque não dá mais para chamar de livreto. Depois que você ler, você vai entender o que eu estou falando. Mas ele é dividido em, podemos chamar de introdução, 3 capítulos e depois uma finalização com reflexões gerais com relação ao livro. Tá? Então ele é baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 21, até Coríntios 4, capítulo 4, versículo 7, e ele traz o conceito, então ele divide, né, nesses capítulos, e ele traz o conceito basicamente no sentido de a visão transformada do eu, como alcançar uma visão transformada do eu. Então, a ideia geral dele é dizer, né, mostrar para nós aqui, bem geral, no sentido de como que nos relacionamos com a ideia de que Cristo nos transformou, muito mais do que uma lista de moralidades, mas exatamente uma transformação profunda. Então ele usa esses textos, baseado obviamente na vida do apóstolo Paulo, como que Paulo ele se relacionava com o fato de que as pessoas o viam e como ele se via e como ele se via no Senhor, ou seja, como Deus também o via. E é interessante que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas ele traz o conceito do autoesquecimento, né? Então nós temos aqui a autoestima, que é baixa ou que é alta, e o tim, chamar de tim, pra gente... que é íntimo já, parente, né? Aqui, amizade, né? E o tim, né, ele traz um conceito baseado no escrito de Paulo sobre o autoesquecimento, né, que vem aí trazendo e permeando. Então, é um livro que você pode ler assim, em pouco tempo. Então, talvez de 1 hora, até menos. Você senta e você começa a ler, você quer saber o que vai acontecer depois, quer saber o que vai acontecer, e aí então você termina a leitura em 1 hora, 1 hora e meia, se você quiser ler mais devagar, e aí você está pronto para reler o livro constantemente. Pastor, uma coisa interessante, que eu fiz até uma dica para quem vai ler o livro, que já se interessou, quando eu li, eu já li fazendo resumos, né? Sim. Fazendo um tópico, eu faço resumo muito objetivo, muito em tópicos, né?
E eu achei muito interessante, porque mesmo fazendo resumo junto com a leitura do livro, foi muito rápido de ler. Eu li, assim, 1 ou 2 horas. E eu acho que isso é importante para a gente ir fixando esses conceitos, né? Ele fala do autoesquecimento, ele fala da autoestima, e tudo isso são conceitos que o mundo traz de uma forma totalmente diferente, né? Eu nunca ouvi falar no mundo sobre autoesquecimento. Na verdade, eu ouço muito sobre autoestima e ele dá um conceito no começo, né? Sim. Ele fala muito sobre como que o pós-modernismo trouxe a autoestima de uma forma muito contrária ao que a gente aprendia antes, né? Da autoestima ser algo que era ruim e agora é algo que você precisa ter e algo que justifica suas próprias maldades, né? Isso é muito interessante de quando o querido Tim, fala. E, pastor, lá no segundo, o senhor falou do autoesquecimento, e no segundo capítulo ele vai falar disso, né? O primeiro capítulo ele vai falar disso também. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Quando ele começa, que é a primeira parte do livro, ele vai falar sobre a liberdade, né, que nós temos do autoesquecimento, e ele traz então conceitos como quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. E normalmente, né, nós avaliamos essa transformação baseado numa lista de moralidade, né? O que eu faço, o que eu não faço, ou quais são as atitudes boas que eu coloquei no lugar daquelas que eu considero ruim. Mas o Tim, ele coloca algo interessante, que a nossa avaliação tem que ser muito mais profunda, né, no sentido de que o Senhor avalia, o que nós devemos avaliar o nosso coração. Até o Tim coloca que você pode ter uma lista de coisas boas que você faz sem necessariamente o seu coração ser transformado. Quer dizer, você pode viver ali com uma lista de moralismo. Então ele traz a ideia, usando Coríntios, né, ele fala, ninguém se glorie. Então, a ideia é que a transformação ela é muito mais profunda, né? Ou seja, ela começa no nosso coração e não na prática, não em como nós temos o nosso comportamento, que é importante, obviamente, né? Isso vai refletir. Na verdade, ele vai dizer que isso é um resultado de não estar mais no julgamento, a gente vai falar lá na frente. Mas ele traz o conceito de que um coração transformado, ou um coração que realmente foi transformado pela graça de Deus, não mais se gloria, mas vive em humildade, e ele vai conceituar mais isso e aprofundar, chegando no conceito do autoesquecimento. Quer dizer, não importa o que as pessoas dizem de mim, não importa o que eu penso a meu respeito, mas, obviamente, o que traz ali o significado é o que o Senhor está dizendo a respeito de mim por meio da sua palavra. Isso é crucial, né, no entendimento de todo o livro. Ele vai falar, primeira vez que eu me deparei com esse termo autoesquecimento no livro dele, eu não imaginei que ele fosse falar disso. E quando ele consegue enlaçar tudo, né, consegue falar de autoestima, autoesquecimento, e ele fala isso belamente numa exposição da carta de 1 Coríntios, né? Ele dá um contexto ali da carta, e é uma forma muito leve, porque não fica aquela questão de exposição, parecendo que você está montando um sermão, né? Tá lendo um sermão, você está pensando junto com ele, né? Junto com o autor. E, pastor, como a gente falou do autoesquecimento, que é uma das chaves que ele fala, né? E sobre a autoestima, o que ele fala? Eu dei uma leve pincelada aqui, mas do que ele fala sobre isso? O Tim, ele coloca que muitos pecados, na verdade, a sociedade nem enxerga como pecado, mas algumas atitudes equivocadas que as pessoas tinham, antigamente, pelo menos até no século XX, né? Aliás, até a década 20, ali o que acontecia? Era colocado todo esse peso sobre a questão, valorizava a autoestima elevada da pessoa, quer dizer, ela tinha uma autoestima muito elevada, então isso era o resultado dela ter essa questão. Depois, com o tempo, inclusive isso tem entrado muito na igreja ali nos anos 70, sobre o fato de que agora temos que trabalhar o contrário. As pessoas estão com a autoestima baixa, então temos que elevar a autoestima. Então, o resultado de uma prática pecaminosa, de um problema que aquela pessoa venha a ter, né? Ou seja, ele não lista isso, mas para a gente talvez esclarecer, é um mau marido, é uma má esposa, ou, né, alguém que pratica alguma coisa ruim, enfim, era dado isso, era colocado sobre a forma que a pessoa se sentia, né? Ou seja, a identidade dela, se era uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa. E aí o Tim, ele traz a ideia de que com essa mudança, né, ou seja, até ali 20 era exatamente o problema com a autoestima elevada, agora é com a autoestima baixa, mas ele traz a ideia de que esse realmente não é o problema do homem.
Então, o problema do homem não é se ele tem autoestima alta ou autoestima baixa, mas ele usa até o termo bíblico ali da questão do ego inflado, né? Quer dizer, como se fosse um órgão realmente que está inflado, e aí, então ele traz consequências, né? O autor explora, então, a visão paulina do eu, né? Que o problema não é exatamente se eu me sinto elevado ou se eu me sinto com baixo autoestima, mas é exatamente o meu eu pecaminoso, que é, obviamente, o problema real de toda a situação da vida que eu tenho. Exato. Eu achei interessante essa questão dele relacionar o ego inflado com o órgão, porque na hora que ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, na hora que ele discorre sobre os tópicos, né? O que significa ter um ego inflado e como isso pode se relacionar, como a gente pode usar essa metáfora do órgão com a questão do ego. Eu achei muito interessante porque a gente começa a analisar a nossa própria vida, né? Acho que o chamado do Clube do Livro não é esse livro só para um checklist, ou para falar assim, eu li um livro do Tim Keller, né? Ou eu li o Ego Transformado, enfim. Esse não é o ponto. O que a gente quer trazer aqui é leia esse livro aplicando isso na sua vida, relembrando e refletindo em como você tem feito esses pontos, né? Em como o nosso ego é inflado. Eu li isso e eu fiquei, gente, essa atitude que eu tomei foi um reflexo do meu ego. Essa atitude que eu tomei lá atrás foi um reflexo do meu ego. Então é interessante a gente ir lembrando do que a gente fez, do nosso coração, para a gente ir refletir e mudar, né? E tomar o próximo passo. E uma coisa que eu acho interessante que ele faz assim de forma muito brilhante nesse livro, é a resposta que a sociedade dá para os problemas dos homens, né, tanto na década passada como agora, eu elevo a autoestima dessa pessoa ou eu então baixo a autoestima, né, o que eu faço? E ele traz uma resposta bíblica para dizer, não é nem isso nem aquilo, mas é o autoesquecimento. Sim. Então, o equilíbrio, obviamente, de como eu me enxergo, de como que eu acho que as pessoas me veem e de como realmente o Senhor me vê, é exatamente o autoesquecimento. Quer dizer, eu já estou no centro. Estando com a autoestima elevada ou baixa, eu sou o centro, porque eu posso dizer, eu sou melhor que todo mundo, ou eu posso dizer, eu sou pior que todo mundo, mas em um ou em outro é o eu que está no centro. Então, quando ele diz o autoesquecimento saia daí, e deixa alguém assumir esse lugar, que obviamente é o próprio Deus. E eu até anotei uma frase que eu lembrei na hora que o senhor falou, que ele fala assim, posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Então, quando a gente toma a iniciativa do autoesquecimento, a gente consegue se alegrar com até mesmo a vitória dos outros, entender, ele até faz uma analogia de competição, por exemplo, uma pessoa está correndo, você está competindo com aquela pessoa para o pódio. E aí, se você ganhou prata, você vai se alegrar com quem ganhou ouro, porque mais importa a outra pessoa, né? Você não precisa ganhar sempre, você não precisa estar no centro. Então, você vai conseguir se alegrar com a vitória do outro e não entender aquilo como eu preciso estar no centro. Então, o autoesquecimento ajuda a gente até viver as nossas relações de uma forma mais saudável, né? Sim, exatamente. Então, aí nessa parte primária do livro, que seria uma introdução, não está escrito lá introdução, mas a gente pode imaginar, porque ele vai falar de autoestima para depois falar de autoesquecimento. Então, é isso que ele trata. Não é um e nem o outro, mas é o autoesquecimento, onde então Deus se torna o centro das minhas avaliações e da minha própria vida. Pastor, eu vou aqui jogar para você a bomba, porque o senhor que é especialista aqui, o conselheiro bíblico, ele fala alguns pontos sobre o órgão distendido, né? Que significa o ego inflado. E aí, para quem ficou curioso, o senhor pode dar uma palhinha pra gente do que isso é? Por que ele fala do órgão? Como que ele relaciona isso, o órgão com o ego? Então, quando a gente entra no capítulo 1 do livro, que é a condição natural do ego humano, ele expõe exatamente que o problema não é o ajuste em como a pessoa se enxerga, mas o ajuste principal é por meio da graça de Deus, porque aquele ego está perdido. Por isso que é a ideia do ego transformado. Então ele explora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, uma palavra que Paulo usa no grego para dizer, não para dizer o ego, porque ele poderia ter usado uma palavra exatamente para dizer isso, mas ou orgulho, né? Mas ele usa uma palavra que traz a ideia de um órgão que está inflado, né? Então o Tim, ele coloca que o problema do homem, seja de um ou seja de outro, é que o seu ego sempre está inflado, quer dizer, ele sempre está no centro. E Paulo afirma que esse é o problema, segundo Tim, da condição natural, da condição do homem, né, de forma sua natural. E aí, baseado no texto de Paulo, o Tim sugere 4 características do que é um ego inflado, né, juntando aí com a característica do órgão. Primeiro,
ele é vazio. E uma citação do livro diz assim: orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Então, o ego inflado não significa que ele tem conteúdo lá dentro. Então, porque se falta o Senhor, obviamente está vazio. E tudo, e o Tim coloca essa ideia, tudo que nós tentamos colocar ali para encher, nunca será suficiente o bastante para que a nossa centralidade do eu saia e fique aquela questão. Então, a primeira característica é, apesar de estar inchado, inflado, ele está vazio, porque nós tentamos substituir colocando outras coisas ao invés do próprio Deus. Uma segunda característica é que ele é dolorido. E aí ele traz essa ideia do órgão, né? Um órgão que é inchado, ele causa dor. Né? E aí ele traz toda essa questão. E o que significa isso? O ego vive chamando atenção para si. Então ele precisa ser elogiado, ele precisa dizer, olha, como você é bom. E é interessante que hoje na sociedade isso é muito ensinado, né? Inclusive na educação, por exemplo, você precisa, né? Por exemplo, eu tenho formação na área de letras, e eu lembro das minhas aulas, por exemplo, várias vezes, até mesmo na correção de uma prova, você não pode dizer que o aluno errou, né? Você tem que trabalhar um outro conceito, porque exatamente. Você não pode dizer isso para ele, enfim, né? Então, o ego dolorido, que é uma característica, ele precisa constantemente ser amaciado, ele precisa ser cuidado, ele sempre vai chamar atenção para si mesmo e tem sentimentos feridos muito fácil. Então a gente para pensar de forma bem prática nos nossos relacionamentos, né? Será que nos sentimos sempre feridos por aquilo que as pessoas dizem ou que não dizem a nosso respeito, ao nosso trabalho, tudo isso? Uma terceira característica desse ego inflado é que ele sempre está atarefado. Então lembra lá do primeiro? Ele está vazio. Ele precisa constantemente, ele é incansável e ele sempre está em competitividade. Então ele olha e diz, eu preciso fazer melhor que isso, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso ser mais bem-sucedido, eu preciso... Então essa característica, né, do ego competitivo e sempre atarefado também revela exatamente uma centralidade no eu. E a última característica é o ego frágil. Que significa o que está superinflado, Tim coloca, pode estourar a qualquer momento. Né? Quer dizer, aí que entra tanto o complexo de superioridade ou de inferioridade que ele coloca. Ou seja, a raiz é a mesma. É porque eu sou frágil, então por eu ser frágil, ou eu falo, eu não sou nada, ou eu preciso me elevar sobre as pessoas para tentar me defender com relação à realidade, porque eu sei que eu faço coisas erradas e equivocadas, né? E aí ele usa o exemplo da própria Madonna, né? Ele coloca a Madonna... Nossa, eu achei incrível essa muito essa assim. analogia que ele fez. Ele fala sobre uma entrevista que ele leu, né? Que ela deu, eu não lembro qual é o meio veicular também. Agora, mas o repórter fez uma pergunta e ela responde, a primeira parte é, o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. E aí ele coloca essa ideia de que é exatamente o que nós fazemos. Nós temos medo de ser medíocre, porque o nosso ego é frágil e nós não estamos identificados corretamente. Então nós trabalhamos, nós fazemos muita coisa exatamente para receber um elogio, para competir com outras pessoas. Então, e aí engloba todas as características do ego que ele falou, né? Todas, vazio. Né? Eu preciso então fundamentar, porque eu preciso fazer alguma coisa que traga significado. Dolorido, né? Eu preciso que as pessoas digam para mim o quanto eu sou bom fazendo aquilo que eu faço. E isso é interessante até para a questão da baixa autoestima, né? Exatamente. Porque você consegue distinguir depois disso tudo que a baixa autoestima também é uma forma do ego dolorido, né? Do ego dolorido. De você sempre entrar nessa autocomiseração, de sempre falar que você não é nada, de que você não presta, você não é útil, para que os outros te mimem, para massagear o seu ego. E aí você bota para fora isso para receber um elogio, né? Então é uma tarefa muito árdua, porque você vai ficar sempre ali buscando recursos para as pessoas te elogiarem, né? Exatamente. Isso é um perigo que nós incorremos, principalmente hoje, com as mídias sociais e com esse mundo que nós temos, esse universo, onde os likes, os comentários, tudo isso pode se tornar, né, falando do nosso coração frágil, nosso ego frágil, se tornar um meio de que por essas coisas nós nos identifiquemos, né? E esse é o grande problema. Exato. E esse é um ponto X, assim, que o senhor falou, essa última frase, e caiu como uma luva aqui. O que faz a gente se identificar, né?
E isso tudo que a gente está falando sobre ego, tudo isso diz respeito à nossa identidade, né? Onde que está a nossa identidade, como que a gente se identifica no mundo. Então, o que que eu preciso para eu ter uma identidade? Eu preciso ter uma autoestima elevada, eu preciso ter uma... O que que eu preciso? Como que eu devo agir, né? E aí eu acho que o Tim, no final do livro, ele dá um exemplo muito característico de Paulo, né? Ele vai na pessoa de Paulo e dá um exemplo. Ó, Paulo agia assim, e biblicamente é assim que a gente deve agir para a gente conseguir chegar nesse exemplo, né? Sim, no capítulo 2 ele fala sobre a visão transformada do eu, né? Ele explora aqui a palavra de Paulo sobre ter um trabalho e cumprir aquilo que ele deveria. Lembrando que Paulo escreve aos Coríntios, instruindo uma igreja que está dividida. Tim coloca isso também no seu livro. E o maior problema deles não era que eles foram discipulados por Paulo, Apolo, né? Mas o problema deles era a glória ou a vanglória que eles tinham em seus corações. E Tim aqui explora no livro a questão da visão que Paulo tinha sobre a sua identidade, né? E aí, dois pensamentos errados que ele então traz com relação à resolução. Primeiro, valorizar o que os outros pensam a respeito de nós, ou valorizar o que eu penso a meu respeito. E é interessante porque Tim coloca que Paulo diz praticamente o seguinte: não me importa o que vocês pensam, nem mesmo o que eu penso, né? Ou seja, ele tentar alavancar a autoestima segundo os nossos critérios, né? Tim coloca isso, obviamente nós vamos fracassar, e é uma armadilha insaciável. Porque se eu não encontro a minha identidade em Cristo, então eu acabo, obviamente, sendo cada vez mais querendo correr atrás de situações. Aí chega no capítulo 3, que é fantástico. Ele fecha com chave de ouro, e a ideia ele traz o fato de como alcançar uma visão transformada do eu. É saber, né, e preste bem atenção nisso, isso marcou muito o meu coração. O que Tim coloca a respeito de Paulo, quando ele diz assim: eu não me importo com como vocês me julgam, e nem mesmo eu me julgo. Coríntios fala isso. A grande questão é que Paulo descobriu o segredo. E qual é o segredo? O julgamento dele estava encerrado. Ele não necessitava entrar em julgamentos alheios e nem dele, porque ele não é mais identificado por aquilo. Ele é exatamente identificado pela justificação em Cristo Jesus. E aí o Tim coloca que o veredito é antes de desempenharmos qualquer tipo de ação. Quer dizer, eu não precisei alcançar o favor de Deus pelas minhas tarefas, pelos meus comportamentos, mas o Senhor me alcançou. Então, o veredito é o que dita agora a forma como eu vivo e não ao contrário. Então, eu não preciso me preocupar com o que a Letícia pensa de mim, com o que outras pessoas pensam, não no sentido de ser orgulhoso, obviamente, que a gente está falando ao contrário, mas dizer que eu não preciso viver sobre essa expectativa das pessoas, porque eu vou pecar, eu vou falhar. Mas nem mesmo isso me identifica mais. O que me identifica, obviamente, é aquilo que Jesus fez na cruz. E ali eu encontro descanso. Esse foi o auge também para mim, marcou meu coração, foi quando ele fez essa suposição do tribunal, né? De não se colocar no tribunal diante dos homens, nem dele mesmo. E porque ele já recebeu o veredito de Deus, e a partir desse veredito de Deus, ele consegue desempenhar todo o trabalho e todas as atividades do coração dele, e ele consegue se alegrar nisso, né? Ele não faz nenhum trabalho, ele não fica atarefado, o ego não fica atarefado por si mesmo, porque antes o ego já está cheio, não com as coisas vazias dele, mas com o próprio Cristo, né? Ele é identificado por Cristo e ele trabalha por Cristo, por meio da alegria de ter recebido esse veredito de Deus. Então, eu achei que ele fechou com chave de ouro todo esse assunto, e por mais que seja um livro pequeno, como a gente tem falado todo o programa aqui, é um livro muito denso, então vale a pena ver e rever e sempre lembrar dessas metáforas, dessa analogia que ele fez, e é muito útil para a nossa transformação, né? Para a gente se analisar. Acho que a autoconfrontação é muito bom para isso. Esse livro é muito bom para autoconfrontação. Pastor, passou muito rápido o nosso momento aqui. Eu queria mais meia hora aqui para ir para o diretor. Mas eu queria que o senhor desse uma palavra de incentivo para quem está assistindo a gente hoje no único Clube do Livro ao Vivo. Aproveitar o seu momento aqui para dar esse incentivo e falar para as pessoas a sua mensagem. Olha, a mensagem que eu tenho para você é a mesma mensagem que eu recebi aqui para o meu coração lendo esse livro. Você que acredita no Senhor e você que confessa Cristo como seu Salvador, o seu veredito já foi dado. E o seu veredito é
a justificação em Cristo Jesus. Então, não precisa mais, nem eu e nem você, nos colocarmos num julgamento para alcançar expectativas de pessoas. E isso não quer dizer desprezá-las, mas quer dizer entender que o nosso maior trabalho, o nosso maior esforço é exatamente para o Senhor da Seara, para o Senhor que deu a vida dele por nós. Então sempre vamos viver com críticas e até mesmo com situações, mas isso não pode mover a nossa vida. Então não se ponha mais no julgamento, o qual eu e você já fomos tirados e o veredito já foi dado. E isso é o segredo do autoesquecimento, segundo Tim coloca aqui, que Paulo alcançou isso e que Deus nos ajude a vivermos assim, para a glória dele, servindo as pessoas, mas sempre lembrando o que ele diz a nosso respeito. Fechou. Aqui, o Clube do Livro acabou com muito estilo. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Com certeza vai ter mais vezes, né? Obrigado, Letícia. Assim, me chamar para falar desse livro que impactou minha vida, né? Li recentemente, o pessoal falava muito, eu nunca tinha lido, então impactou minha vida. Muito obrigado. Obrigado vocês também que têm participado e acompanhado. Que Deus os abençoe e adquira o livro, ou o e-book, ou o físico, e leia este livro em 1 hora. Leia rápido, mas leia e releia. Conta aqui pra gente como foi a sua experiência. A gente gosta dessa interatividade. Eu tô vendo aqui, ó, a Paola falou que tá acompanhando, hein, pastor? Lá na salinha dela. Abraço, Paola. A Regiane falou, muito importante esse programa hoje, assim, que maravilha, esse livro já está na minha lista. A Tânia falou, que bênção, ótimo bate-papo. A Wanda sempre comentando aqui, ó, na verdade, deixo de pensar em mim mesmo, é a liberdade que vem do autoesquecimento. O autoesquecimento traz, de fato, a liberdade em Cristo. A Nira disse que tá lá em Patos, IPB de Patos, olha só. A Natiele disse, qual o livro? Cheguei agora. Livro Ego Transformado, que é o pastor Tiago dando o seu close. Do Timothy Keller ou do Tim. Tim, nosso amigo. Ó, um abraço para todo mundo que comentou, tem bastante comentário, a gente tá encerrando por aqui, a produção já tá acelerando e muito obrigada pela sua participação, nós amamos a sua participação aqui, eu recebo muito feedback positivo, coloque aqui o livro que você quer que apareça aqui no Clube do Livro, a gente está aqui para servi-lo, para que a gente possa se edificar como igreja e tudo isso gere muita transformação, gere egos transformados. Olha só, o nosso abraço fica por aqui, esse momento fica por aqui, mas amanhã tem muito mais Clube do Livro. Tchau, tchau.